realmente o Japão tem assim muito a ver com o Brasil, né? Assim, a evolução do voleibol japonês, eu vejo semelhanças com o nosso, né? Eles criaram esse plano longo que o Matsudaira, ele assumiu, o Yasutaka Matsudaira assumiu em 64, logo depois da Olimpíada. Ele acha até que ele jogou e depois ele assumiu direto como técnico. E ele deu o plano, nós vamos ganhar o ouro em 72, você vê, incrível, né? Ele até cravou quando que seria, né? E começou todo aquele projeto e tal. Ele escreveu um livro que eu acho que é dos melhores que eu já li de vôlei, Winning Volleyball. E ele é incrível, assim, você lendo o livro, como que ele, de certa forma, ou indiretamente, ou diretamente, acredito até que diretamente, influenciou o nosso vôlei, né? De entender que, olha, nós não temos jogadores mais altos e mais fortes, mas a gente pode suprir isso, todo o trabalho de força mental. O trabalho, assim, eu vejo muito espelho do que ele fala, do que o Bernardinho fala de não querer, de sair sempre da zona de conforto, deixar o time sempre inquieto, sempre querendo mais. O Bebeto de Freitas falava sempre muito de repetição, muita repetição, que é a repetição que leva à perfeição, e o Matsudaira falava disso. É incrível como ele já meio prenunciava o que nossos grandes técnicos do futuro fariam, né? E ele meio que, entre aspas, te adotou como filho, né? Ele se identificou muito contigo. Sim. Eu acho que isso começou na Copa do Mundo de 69, né? Que o Isso. Brasil ganhou do Japão e tirou o ouro do Japão. Por Foi. causa dessa derrotinha, Isso mesmo. ele se surpreende. E ele fala no livro, a gente perdeu dos latinos pela emoção. A gente começou mal o jogo, o Brasil se empolgou e acabou ganhando da gente, o que não deveria ter acontecido, de certa forma não deveria mesmo. Sim, é verdade. E que aí, imagino que aí ele te conheceu, né? Ele viu o teu potencial. Se não me engano, a partir de 69, assim, o Japão começou a vir para cá várias vezes, né? E era assim, jogava a seleção brasileira feminina contra a feminina do Japão. Vinham os dois. Era 15-1, 15-0, 15-2. Depois saiu o Brasil, fizeram um joguinho entre elas, né? E a mesma coisa com o masculino. Mas a diferença já era um pouco já era menor. A gente não perdia, não mas fazia assim, jogo mas ia lá duro, para cima. E num determinado momento, não lembro, eu só acho que foi 69, o Matsudaira veio para cá e ficou um tempo muito grande aqui. Né? Inclusive tenho fotos dele aqui na praia de Copacabana. E ele me convidou para acompanhá-lo nos diferentes locais, no Brasil inteiro. Então nós estreitamos muito as relações, né? Eu traduzia um pouco do que ele falava, eu demonstrava um pouquinho e a gente foi criando uma amizade muito grande, né? A ponto de me convidar para estagiar no Japão. Em 72 eu fui para lá, antes da Olimpíada, convite do Matsudaira. Fiquei lá alguns meses estudando o voleibol japonês. De perto. Ele teve essa generosidade, né? Porque eu acho assim, muitos técnicos de outros países iam chegar, ó, a gente está dominando agora, vamos manter aqui e não dar muita informação para os outros não. Mas nesse livro ele escancara assim o troço todo, ele era bem generoso, né? Sim, ele era generoso, muito bacana, um excelente comunicador, um excelente motivador. Você conversava em japonês, que eu sei que você aprendeu um pouco na época. Um pouquinho em japonês, arroz e feijão eu dominava na época, mas para falar com os atletas, o Matsudaira falava um inglês bem, mesmo. A gente se comunicava bem. Mas ele era um camarada assim, às vezes ele trabalhava como um comentarista, ele era relações públicas no Nippon Kokan, enfim. E eu lembro perfeitamente que quando existia um erro absurdo, né, por exemplo, do Oda, que é um gigante, o Oda batia uma bola lá fora, mas bem longe, né? Então ele falou, vocês estão vendo que força tem o Oda? Onde ele bateu a bola, qualquer um outro falaria assim, nossa, grandão, magricelo, ruim. Não, muito pelo contrário, ele enaltecia. Ele dava força. Ele é eu acho que o maior mérito dele foi criar o que eles chamam de mental power, né? A força mental. E o espírito de equipe, quer dizer, aquele espírito do kamikaze, né? Ele levou para a quadra. Então, o treinamento até a exaustão, Marcelo. Né? Eu lembro perfeitamente que uma vez um atacante errou uma bola, né? Ele teve que repetir aquela bola, não é balela, 39 vezes. Acertando tudo. Não, acertando, chegou depois da 20ª, ele estava morto, porque não dava um espaço para o cara se recuperar, sabe? Bateu, caiu, abriu, bateu, caiu, abriu, pô. E aí ele ficou satisfeito. Então esse era o espírito, né? E muitas vezes assim de uma exigência
anormal, né? Não só da seleção japonesa, bem como todas as equipes do Japão tinham mais ou menos uma filosofia de kamikaze, De tudo treino pela absurdo. vitória, treino absurdo. E eu acho que isso passou pro Brasil, né? Se você for ver o Bernardinho, ele, na época de ouro ali dos anos 2000, o time treinava enlouquecidamente. Tinha um dia que treinou no estacionamento que ele não queria perder tempo. Não treinar aqui, porque Não, isso é verdade. isso dá resultado. Isso dá. Porque eu lembro que eu fiquei muito tempo com a equipe da Yashica, daquelas câmarazinhas no Japão. Elas treinavam todos os dias das 11 às 5. Todos os dias. E tinham 3 folgas por ano. Natal, Ano Novo e Dia do Trabalhador. Não tinha domingo, não tinha Não nada. tinha domingo, não tinha nada, entendeu? Mas era uma coisa assim, vamos lá, treinamento de saque. Sem saque na paralela, sem saque no meio, sem saque na diagonal, que é um negócio assim, absurdamente e aquela força mental, vamos repetir, repetir. Não tinha uma perda de entusiasmo a momento nenhum.